Alexandre de Moraes diz que o povo acredita nas urnas e na justiça eleitoral. E se alguém disser que não, vai sofrer as consequências. Ministro Alexandre de Moraes deixa a presidência do TSE dizendo que salvou a democracia. Prisões, censuras, perseguições, exílios parecem ser, segundo o juiz, necessários para a salvação da pretensa democracia brasileira. Antes, um lembrete. A Gazeta do Povo é um jornal mantido por você que acredita e quer construir um Brasil melhor. Se você ainda não assina, experimente. Entrando aqui no link do QR Code na tela, você vai acessar o jornal com as melhores opiniões e textos das mais brilhantes cabeças pensantes do nosso país, por apenas R$1 nos 3 primeiros meses. Experimente. Assine a Gazeta. Assine a promessa de um Brasil melhor. Ministro Alexandre de Moraes fez a sua despedida provisória do TSE. Eu digo provisória porque o ministro conseguiu uma espécie de puxadinho dentro da Justiça Eleitoral para monitorar e censurar o que ele e outros ministros chamam de fake news ou desordem informacional. Quaisquer contestações às urnas, ao sistema eleitoral ou à lisura da Justiça Eleitoral será devidamente punida com o remédio amargo da censura, a se comparar com o que houve nas últimas eleições de 2022, onde pessoas como este humilde escriba que vos fala foram devidamente censuradas e tiveram as suas redes sociais removidas e contas bancárias bloqueadas e passaportes confiscados. O tal puxadinho vai se chamar Centro Integrado de Combate à Desinformação. Desinformação será tudo que não seja a opinião corrente do próprio TSE. Pela defesa da democracia, uma opinião única, incontestável, adotada pela Justiça Eleitoral. A gente sabe que numa democracia, desde o início da sua base, quando Sócrates, Platão falaram na República, o diálogo era um instrumento para a perseguição da verdade. Uma tese, uma antítese e uma síntese do diálogo de duas, ou mesmo de milhões de pessoas, conferiam o esboço de verdade, que, por sua vez, sedimenta o melhor para todos, ou numa sociedade, ou numa república. No Brasil, de Alexandre de Moraes, a verdade pertence a ele e aos demais ministros do TSE e do STF. Demos então a palavra ao ilustre iluministro da verdade suprema, Alexandre de Moraes. Proliferação do discurso de ódio nas redes sociais. Isso não só pretende corroer a democracia, mas isso afeta a dignidade da pessoa humana. Isso aumentou o número de suicídios de adolescentes no mundo todo. É o bullying virtual. Isso vem levando a pessoas brigarem, amigos brigarem entre si, famílias brigarem entre si. Isso vem levando em vários locais do mundo populistas contrários à democracia a chegarem ao poder. No Brasil, não. No Brasil, é o Poder Judiciário, esse Tribunal Superior Eleitoral, apoiado pelos 27 tribunais regionais eleitorais, por todos os juízes eleitorais, membros do Ministério Público Eleitoral, apoiado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. De fato, pessoas não brigam mais. Se você brigar e não estiver do lado do STF e do TSE, você correrá o risco de ser censurado, arruinado financeiramente ou até mesmo preso. A briga acaba numa ditadura. E se você reclamar, será taxado de antidemocrático. O ministro fala de um discurso de ódio que tem levado pessoas ao suicídio até. Aonde? Lembra a fala do Flávio Dino, que comparou a direita brasileira a um maníaco que matava crianças a machadadas em creches e escolas. Alexandre de Moraes também disse que a liberdade de expressão não servia para crimes como, por exemplo, apologia ao nazismo, a tráfico de drogas ou coisa do tipo. Aonde, senhor ministro? Aonde as pessoas que foram presas ou censuradas ou arruinadas ou tiveram contas em redes sociais e contas em bancos bloqueadas cometeram tais crimes? Parece ser uma tática perversa de misturar criminosos terríveis e abomináveis com pessoas que simplesmente cometeram o pecado de emitir uma mera opinião não favorável à idoneidade dos iluministros da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. No Brasil, não, disse o ministro. De fato, o Brasil se tornou um laboratório de uma ditadura do judiciário para o mundo, que não se encontra em nenhum outro canto do mundo civilizado e democrático.
Justamente porque o Brasil não é mais uma democracia. A ministra Carmen Lúcia será a substituta de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral nessas eleições. Para quem não se lembra, a ministra, tida como moderada, foi aquela mesma que disse que estava, sim, censurando um filme da Brasil Paralelo e que estavam flertando com o autoritarismo até segunda ordem, até, parece, quando a eleição terminaria. Pois bem, a ministra se confessou censora. Foi isso? E a censura segue até hoje, com jornalistas perseguidos, presos, censurados e exilados do país pelo terrível crime de uma mera opinião, que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, tentam solapar a democracia no país. Algumas dessas opiniões queriam apenas voto impresso, para além do voto em urna eletrônica, e diziam que a justiça eleitoral teria beneficiado um lado da disputa presidencial em detrimento de outro. Vejam bem, soltaram Lula da cadeia para disputar a presidência da República, proibiram imagens de Bolsonaro, proibiram que Lula fosse chamado de ladrão, fosse chamado de defensor do aborto e apoiador de ditadores da América Latina, que hoje são devidamente recebidos com tapete vermelho no Palácio do Planalto. Por exemplo, já dizer que Bolsonaro era um assassino, era um genocida, um nazista, era da ordem do que se pode chamar de sobra da liberdade de expressão. Vocês, então, façam a análise de vocês. Pois bem, a ministra que disse que a censura era um mal necessário vai agora presidir o Tribunal Superior Eleitoral. De Alexandre, ela disse o seguinte: foi muito, talvez, mencionado e repetido em 2022, especialmente, num momento gravíssimo da história brasileira, naquelas eleições, que Vossa Excelência era, estou citando entre aspas, mas poderia ser dito por qualquer um de nós, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. O Brasil passou, em alguns momentos muito recentes, e sob a presidência de Vossa Excelência, neste Tribunal Superior Eleitoral, um momento de grave comprometimento da sociedade no sentido do conflito que se impôs e que se estabeleceu contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, o que, no final, nada mais era do que um atentado contra a democracia brasileira, que é garantida por eleições livres, seguras e transparentes. A pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, para criar a pior ditadura da história da República Brasileira. Que não é mais república, não é mais a coisa pública, mas é uma coisa privada de ministros e juízes que monopolizam a opinião e empurram goela abaixo da população o que eles devem achar das urnas e da justiça eleitoral e de todos os assuntos. Nos Estados Unidos, há discussões permanentes sobre tudo, inclusive sobre a lisura das eleições de Biden. Nada disso não só não abalou a democracia de lá, como esse diálogo é exatamente a base da democracia. Como disse antes o ministro Alexandre de Moraes, críticas a pessoas públicas, a instituições, podem ser incisivas ou até mesmo agressivas ou levianas. Quem não quiser ser criticado, que não entre para a vida pública, disse o próprio ministro juiz anos atrás. Publicamente agora, o ministro Alexandre de Moraes anula qualquer crítica com prisão, censura e massacre. Tudo em nome da democracia, claro. Quer saber agora por que a Gazeta do Povo é o mais singular, diferente, democrático e livre jornal do Brasil? Veja esse vídeo agora e nos apoie. Influenciador que teve seu canal derrubado. Economista e comentarista que teve contas bloqueadas por expressar opiniões. Bilionário estrangeiro incluído em inquérito ilegal. Sem a liberdade de expressão, é assim que as coisas parecem. Está na hora de mudarmos o curso do nosso país. É por isso que a Gazeta do Povo tem feito a cobertura exclusiva sobre as revelações do Twitter Files Brasil. Apoie também a luta pela liberdade. Assine a Gazeta. Clique no link e junte-se a nós.